Shalom de Yahushua HaMashiach, que é o nosso Salvador, Yahushua, o Messias. Que o Eterno Pai nos abençoe ricamente. Vou dar continuidade à leitura da palavra do Eterno Pai. Shemot, capítulo 5, em diante. Shemot foi colocado o nome Êxodo no lugar do nome Shemot. A palavra Shemot significa nomes. A palavra Êxodo não significa nomes, mas foi colocado o nome Êxodo. Shemot, capítulo 5, dando continuidade à leitura das Sagradas Escrituras. E, posteriormente, Moshe e Arão entraram e falaram a Paró: assim diz Yahu Elohim de Israel: deixa meu povo ir, para que eles possam celebrar uma moeda para mim no deserto, sacrifício, moeda, sacrifício do deserto. Versículo 2. Então Paró, que é Faraó, disse: quem é este Yahu que eu devo obedecer sua voz para deixar Israel ir? Eu não conheço Yahu, nem eu deixarei Israel ir. E eles disseram: o Elohim dos hebreus nos encontrou, nos deixe ir por uns 3 quer dizer, dias, né, de viagem no deserto, e sacrifiquem a Yahu, nosso Elohim, para que ele não faça cair sobre nós com pestilência ou com a espada. E o Melé de Mitzraim lhes disse: Melé quer dizer rei, o rei de Israel. E o Melé de Mitzraim lhe disse: Moshe, que é Moisés. Moshe é o nome verdadeiro. E Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? Voltem para as suas cargas. E Faraó disse: o povo da terra agora é numeroso, e vos fazeis descansar de seus fardos. E Paró ordenou no mesmo dia aos capatazes do povo e a seus oficiais, dizendo: vós não devereis mais dar a palha ao povo para fazer tijolo, como antes. Os deixei ir e eles juntem a palha para eles mesmos. E a mesma quantia de tijolo e a qual eles faziam antes, vos exigireis dele, vos não diminuireis nada dele, porque eles são preguiçosos. E eles se lamentam, dizendo: nos deixe ir a sacrificar a nosso Elohim. Deixe que mais tarefa seja colocada sobre os homens, para que eles possam trabalhar nelas, e não permita que deles venha a se considerar palavras vãs. Então os capatazes do povo saíram e seus oficiais, e eles falaram ao povo, dizendo: assim disse Paró: eu não vos darei palha, e de adquirir vossa palha onde quer que possais achá-la, contudo nada em vosso trabalho se reduzirá. Assim o povo se espalhou por toda a terra de Mitzraim para juntar detritos em vez de palha, e os capatazes e os
aceleravam, dizendo: cumpram a vossa tarefa, vossas tarefas diárias da mesma maneira de quando havia palha. E os capatazes dos Benai Israel, que os mestres de Faraó tinham colocado sobre eles, foram açoitados e perguntaram: por que vós não cumpriste a vossa tarefa, fazendo tijolo, ontem e hoje como antes? Então os capatazes dos Benai Israel chegaram e claramente a Faraó, dizendo: por que tu tratas vossos avadim deste modo, vossos servos? Não há qualquer palha que fora dada a teus avadim, e eles nos dizem: fazeis tijolo, e teus avadim são açoitados, porém a falta está em teu próprio povo. Mas ele disse: vós estáis ociosos, portanto vós dizeis: não deixe ir e sacrificar Yahweh. Ide então agora e trabalhem, pois lá nenhuma palha vos será dada, e vós devereis entregar a mesma quantidade de tijolos. E os capatazes dos Benai Israel viram que eles estavam em dificuldade depois que isso foi dito: vós não diminuireis qualquer tijolo de vossa tarefa diária. E eles encontraram Moshe e Arão, que estavam no Derek, quando eles voltaram de Paró. E lhes disseram: Yahweh olhou sobre vós e julgou, porque nós fizéssemos sermos detestados aos olhos de Paró e aos olhos dos seus avadim, para colocarmos uma espada na mão deles para nos matar. E Moshe retornou a Yahweh e disse: Yahweh, por que tu fizeste este mal para este povo? Por que tu me enviaste? Pois desde que eu cheguei a Paró para falar em teu nome, ele tem feito mal para esse povo. Nem tu livraste teu povo de tudo isso? Então Yahweh disse a Moshe: agora tu verás o que eu farei a Paró. Pois com uma mão forte ele deverá deixá-lo ir, e com uma mão forte ele deverá os dirigir para fora da sua terra. E Elohim falou a Moshe e disse-lhes: eu sou Yahweh. E eu apareci a Abraham e a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas por meu nome Yahweh não fui eu perfeitamente conhecido por eles. E eu também estabeleci a minha brite com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde eles eram peregrino. E eu também ouvi o gemido dos Benai Israel, os quais os Mitzrim mantiveram em escravidão. E eu lembrei-me de minha brite, minha aliança. Portanto, diz aos Benai Israel que eu sou Yahweh, e eu vos tirarei para fora da submissão às cargas dos Mitzrim, e eu vos livrarei para fora da sua escravidão, e eu vos redimirei com braço estendido e com grande mitipati. E eu vos tomarei para mim por um povo,
e eu serei vosso Elohim, e vós conhecereis que eu sou Yahweh, vosso Elohim, que vos tirou da submissão das cargas dos Mitzrim, e eu vos trarei para a terra que eu jurei para dar-la a Abraão, a Isaac e a Jacó, e eu a darei a vós por uma herança. Eu sou Yahweh. E Moshe falou isso aos Bené Israel, mas eles não escutaram a Moshe por causa da angústia do ruar deles e a escravidão cruel. E Yahweh falou a Moshe dizendo: entra e fala para o Melech de Mitzraim, de forma que ele deixe o Bené Israel sair da terra dele. E Moshe falou diante de Yahweh, dizendo: os Bené Israel não me têm escutado, como então Faraó me escutará, eu ainda que sou de lábios incircuncisos. E Yahweh falou a Moshe e a Arão, e deu-lhes um mandamento para os Bené Israel e para Faraó, o Melech do Mitzraim, para trazer os Bené Israel para fora da terra de Mitzraim. Estes são os cabeças dos Batii, de seus arrivotes, os filhos de Reuven, o Barro de Israel, Hanor, Palur, Hatizor e Carmi. Estas são as Mishipahot de Reuven. E os filhos de Shimeon, Yemuel, Iami, Ohad, Yahim, Zoar, Zohar, Shaul, o filho de uma mulher cananita. Estas são as Mishpahot de Shimeon, e estes são os nomes dos filhos de Leuir, de acordo com as suas gerações: Gerson, Caater, Neirair, e os anos de Raim de Leuir era de 136 anos. E os filhos de Gerson, Libni, Shimir, de acordo com suas Mishipahot. E os filhos de Corrate, Aram, Isram, Evron, Uziel, e os anos de Raim de Carratera de 133 anos. E os filhos de Merari, Marali e Mushi, estes são os Mishipahot de Leui, de acordo com suas gerações. E Aram tomou Yocheved, a irmã de seu Abba, como uma esposa, e ela gerou-lhes Araron e Moshe. Os anos de Raim de Arão era de 136 anos. E os filhos de Isra, Corá, Neper, Zirri, e os filhos de Uziel, Mishael, Elzapar e Zitri. E Araron tomou a Elishema,
Lisheva, filha de Aminadav, irmã de Naashon, como uma esposa, e ela gerou-lhes Nadav, Aviru, Euazar e Itamar. E os filhos de Corá, assim, Elhanan, Aviazap, estas são as Mishirot dos Carorritas. E Eleazar, filho de Arão, tomou uma das filhas de Putiel como esposa, e ela gerou-lhes a Perrus. Estes são os cabeças dos arrivotes dos Leoim, de acordo com suas Mishipahot. Estes são Arão e Moshe, os quais Yahweh disse: tira os Benei Israel da terra de Mitzraim, segundo suas divisões. Estes são os quais falaram a Paró, o Meler de Mitzraim, para tirarem os Benei Israel de Mitzraim. Estes são Moshe e Arão. E sucedeu que no Yom, quer dizer, no dia em que Yahweh falou a Moshe na terra de Mitzraim, em que Yahweh falou a Moshe, dizendo: eu sou Yahweh, fale a Paró, o Meler de Mitzraim, tudo quanto eu te digo. E Moshe disse diante de Yahweh: eu tenho dificuldade na fala, então por que deveria Paró escutar-me? Já li o capítulo 5, capítulo 6, vou ler o capítulo 7 agora. E, capítulo 7, versículo 1. E Yahweh disse a Moshe: eu fiz você como um Elohim para Paró, e Arão teu irmão será teu navio. Tu falarás tudo quanto eu te ordenei, e Arão teu irmão falará a Paró para enviar os Benei Israel para fora desta terra. E eu endurecerei o leve de Paró, e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra de Mitzraim. Mas Paró não te escutará, para que eu possa colocar a minha mão sobre Mitzraim. Eu trarei minhas legiões e meu povo, os Benei Israel, para fora da terra de Mitzraim, através de grande Mishipatim. E os saberão que eu sou Yahweh, quando eu estender minha mão sobre Mitzraim e levar para fora os Benei Israel de entre eles. E Moshe e Arão fizeram como Yahweh lhes ordenou, assim eles fizeram. E Moshe tinha 80 anos, e Arão 83 anos, quando eles falaram com Paró. E Paró falou a Moshe e a Arão, dizendo: quando Paró falar convosco, dizendo: mostrarei um milagre, e então tu dirás a Arão: toma a tua vara diante de Paró e diante dos seus avadim, e eles te tornará em uma serpente. E Moshe e Arão foram a Paró, e eles fizeram como Yahweh tinha lhes ordenado. E Arão lançou sua vara
diante de Faraó e diante dos seus avadim, e ela se tornou em uma serpente. Então Faraó também chamou os sábios e feiticeiros e os magos e Mitzraim. Eles também fizeram isso de alguma forma com os seus encantamentos, porque eles lançaram cada homem a sua vara e elas se tornaram serpente, mas a vara de Arão tragou as suas serpentes. E ele endureceu o leve de Faraó, de forma que ele não os escutou como tinha dito Iarro. E Iarro disse a Moshe: o leve de Faraó está endurecido e ele recusa deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã e ele sairá a Ismaim, e tu te levantarás pela borda do rio para o encontrar, e a vara que se tornou em uma serpente, tu deves levá-la em tua mão. E tu deverás dizer a ele: Iarro, Elohim dos Ivrim, enviou-me a ti, dizendo: deixa meu povo ir, para que eles possam servir-me no deserto. Mas antes tu não escutaste. Assim diz Iarro: nisto tu saberás que eu sou Iarro. Eu ferirei com a vara que está em minha mão as maim que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio dará mau cheiro, e os mitisrim acharão impossível beber das maim do rio. E Iarro falou a Moshe, dizendo: Arão, toma a tua vara e estende a tua mão nas maim de Mitzraim, nas suas correntes, nos seus rios, nas suas lagoas e em todos os seus tanques de maim, para que elas possam se tornarem em Dan, e para que possa haver Dan ao longo de toda a terra de Mitzraim, ambos em vasos de madeira e em vasos de pedra. Dan é sangue. Dan é sangue. Maim é água, para Maim se tornar em Dan, para as águas se tornar em sangue. Em hebraico, Dan é sangue, Maim é água. E Moshe e Arão assim fizeram como Iarro ordenou, e ele ergueu a vara e feriu a Ismaim, que estava no rio, à vista de Faraó e dos seus avadim. E Faraó avadim, quer dizer, servos, e Faraó foram transformadas todas as maim que estavam no rio em Dan, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os mitisrim não puderam beber das maim do rio, e havia Dan ao longo de toda a terra de Mitzraim. E os magos de Mitzraim fizeram do mesmo modo com seus encantamentos. E o leve de Faraó foi endurecido e não o escutou, conforme Iarro tinha dito. E Faraó virou-se e foi para a sua baite e não colocou nisto no seu leve também. E todos os mitisrim cavavam ao redor do rio para beberem maim, porque eles não podiam beber das maim do rio. E foram cumpridos os 7 dias depois que Iarro havia ferido o rio. Que o Eterno Pai nos abençoe ricamente. Amém.